Vamos então corrigir o simulado aí para a prova de vocês. Então, primeira questão, uma questão de conjuntos, tá? Considera essa questão aqui nível de dificuldade mediano. Em uma clínica de saúde foram aplicadas dois tipos de vacina, A e B, em 400 pacientes. Uma semana após essas aplicações, verificou-se que 200 pessoas tiveram rejeição à vacina A e 150 rejeição à vacina B. 100 pessoas não tiveram qualquer rejeição à vacina A e B. Dessa forma, o número de pacientes que tiveram rejeição às duas, eu quero rejeição às duas, né? Isso é o que eu quero. Esse aqui é o S1, 350, e o S2 é o que eu procuro. T igual a S1 menos S2 mais N. O total é 400, o S1 é 350, o S2 é o que eu procuro e o N é 100. 400 igual a 450 menos x, acabo de encontrar o que eu desejo, 50. Conforme eu falei, classifico essa questão como mediana. Se você acertou essa questão, você acertou uma questão onde metade das pessoas que farão essa questão vão acertar, a outra metade vai errar. Bom, vamos para a próxima questão do simulado? Assunto: regra de 3 composta. Para organizar o arquivo morto de uma secretaria, são necessárias 3 secretárias, trabalhando 4 horas por dia durante 5 dias. Caso fossem 5 secretárias, trabalhando 3 horas por dia, o arquivo morto seria organizado em... Vamos resolver aí a questão. Horas, dias e dias são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a quantidade de horas que eu trabalho por dia, o tempo de execução vai diminuir. Aumentou uma grandeza e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Aumenta a quantidade de secretárias, o que vai acontecer com o tempo de execução do serviço? Vai diminuir. Grandezas inversamente proporcionais também. Acabou. 5 sobre x igual a 5 sobre 3 vezes 3 sobre 4. Tem que inverter essas frações aqui. Esse 5 corta com esse 5 e esse 3 corta com esse 3. Fazendo aqui as continhas, 4 é a nossa resposta. Nível de dificuldade dessa questão eu também considero mediano. Metade das pessoas que farão esta prova vão acertar, a outra metade vai errar. Quando eu falo metade, é da galera que estuda. É da galera que estuda. Metade de quem estuda vai acertar, metade vai errar. Terceira questão. Proporção é o assunto aqui dessa questão. Em uma cidade, a razão entre o número de vereadores e assessores é 7 para 63. O número de vereadores excede o número de assessores, que é o A, né? O número de assessores excede o número de vereadores em 336. Ele pede o número de vereadores nesta cidade. Considera essa questão fácil. Para quem estuda, tem que acertar. Se você errou, você está ruim com essa matéria daqui. Essa questão é uma questão que você não pode perder. Você pode resolver o sisteminha e encontrar o que você quer, ou você pode fazer uma regrinha de 3. 336, que é o total, né? Que é a realidade, eu vou tirar o termo total aqui, vou colocar realidade. Que é a realidade é proporcional a 63 menos 7, 56. Isso aqui é a proporção. Eu quero o total de vereadores. Total de vereadores, proporcionalmente falando, é o 7. Fazendo a continha, corto 7 com 56 dá 8. 8 vezes x igual a 336. Executando essa continha de dividir aqui com vocês, deu 4, 32, 16, 2, 42. Analisando as alternativas, letra D, maior que 41, menor que 44. Está aí para vocês. Vamos para a próxima questão? Quarta questão aqui.
3 peritos, A, B e C, realizam perícias e as quantidades de perícias realizadas estão em PA crescente, cuja soma é 30. Além disso, somando 1, 8 e 24, respectivamente, as quantidades de perícias realizadas por esses peritos, obtém-se uma PG. Sabendo-se que o perito C realizou a maior quantidade de perícias, esse perito realizou. Gente, assunto dessa questão PA-PG, e a dificuldade dessa questão é imensa. Questão dificílima essa questão aqui. Primeiro porque é uma questão que depende de experiência para resolver. E essa questão não tem como resolver usando meios matemáticos. Você vai ter que usar experiência em resolver questões usando as alternativas. Então, eu não sei a quantidade de perícias que o B realizou. Vou falar de X. O C realizou X mais R e o A realizou X menos R. Se eu somar o que cada um fez, que é 30, eu vou encontrar o valor do X. E o valor do X é 10. Então, a primeira pessoa, ela fez 10, a do meio fez 10, essa aqui fez 10 mais R, e essa aqui fez 10 menos R. O problema é que eu não tenho como encontrar a razão. Com o que ele deu aqui, eu não tenho como encontrar a razão. Então, eu travei aqui nessa questão. Então, para eu poder resolver essa questão, o que eu tenho que fazer? Eu quero saber quantas perícias o C realizou. Se o C realizou 8, a razão é negativa, não pode. Se o C realizou 9 perícias, a razão é negativa, não pode também. Se o C realizou 10 perícias, a razão é 0. Só que ele fala que é uma PA crescente. E 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui é uma PA constante. Então a razão não pode ser nem negativa e nem 0. Ela tem que ser positiva. Então, com isso, eu já elimino 3 alternativas de serem as alternativas corretas. Eu vou tentar o 12 e o 14. Então, deixa eu apagar aqui. Se esse cara aqui for 12, a razão é 2. Então, a minha PA vai ficar 8, 10 e 12. Se o número de perícias for 14, a razão é 4. E aí eu vou ficar com 6, 10 e 14. Como que eu vou fazer agora para acertar essa questão? Eu vou inserir 1, 8 e 24 e verificar se a sequência vira uma PG. Estou acrescentando o 1, deixa eu sumir aqui da tela para não atrapalhar vocês aqui em ver a resolução. Se eu acrescentar 1, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 7. Se eu acrescentar 8, aqui vai ficar 18, aqui vai ficar 18. Se eu acrescentar 24, aqui vai ficar 36 e aqui vai ficar 38. Repare que daqui para cá multiplicou por 2, daqui para cá multiplicou por 2. Olha a PG aqui. Então, o número de perícias tem que ser 12. O problema é que a maioria das pessoas vai tentar resolver essa questão por matemática. E essa questão não sai por matemática. E é uma questão que caiu para uma prova de perito feito pela AOCP. Questão dificílima. É uma questão onde, se você já fez uma igual, você tem chance de acertar. Se você não fez, a chance de você travar nesse modelo de questão é muito grande. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, terminou de estudar o tema, faça exercícios. Quanto mais exercícios vocês puderem fazer, mais experientes vocês irão para a prova. Porque matemática não é só saber a matéria, é saber resolver. Essa questão é uma questão que não é só você saber PA, PG. Ela envolve essa experiência de usar as alternativas. Não tem como encontrar o R matematicamente com os dados que tem aqui nessa questão. Questão bem pesada. Próxima questão, questão 5. Análise combinatória. Pediu para grupo combinação. Eu vou combinar 3 delegados 1 a 1, porque eu quero que tenha um delegado no grupo. Vou combinar 5 agentes 2 a 2.
E vou combinar os 8 peritos 2 a 2 também. Vamos fazer essa continha agora aqui com vocês. Combinação de 3 com 1 é 3. Não precisa fazer essa continha porque você já sabe. Sempre que combinar com 1 é o maior número. Combinação de 5 com 2. Vamos fazer aqui a continha. 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. 5, 4, 3 fatorial, 2 fatorial é 2. Cortou, cortou. Isso aqui deu 10. E vou fazer a conta da combinação de 8, 2 a 2. 8, 7, 6. 8 fatorial, né? Maior fatorial em cima, menor fatorial embaixo. Quanto falta para o 6 virar 8? 2. 8, 7, 6 vezes 2. Cortou, cortou. Cortou o 2 com 8, deu 4. Isso daqui deu 28. 24, vão 2, 840 é a nossa resposta aqui na questão. Uma questão que eu classifico ela como fácil. Tem que acertar. Se você errou é porque você não estudou direito análise combinatória. Essa aqui é aquela questão que quem estuda e foi bem preparado vai pontuar na hora da prova. Questão 6, uma questão de probabilidade. Cada uma das sílabas da palavra pa, pi, los, co, pis, tá? Foi escrita nas costas de um cartão, de modo que cada cartão tivesse exatamente uma das sílabas. Após escritas as sílabas e os cartões serem virados para baixo, estes foram embaralhados e permaneceram virados de forma que não fosse possível ver a sílaba escrita. Ao escolher um desses cartões, aleatoriamente, a probabilidade do cartão obedecer à proposição: o cartão tem que ter P ou não ter a letra A. Vamos fazer a continha aqui. Ter a letra P, 1, 2, 3. Então, são 3 cartões de um total de 6. Não ter a letra A. Não pode ter a letra A. 1, 2, 3, 4. 4 de um total de 6. Acontece que aqui tem P e aqui tem P. Então, eu preciso eliminar esse cara que eu estou contando ele 2 vezes, né? Então, fazendo aqui a continha, 7 deu 5 sextos a resposta aqui dessa questão. Gabarito da questão 6, letra E. Questão 7. Na função do segundo grau, x² menos 2x menos 35, uma das raízes é igual a menos 5. O triplo da outra raiz é... Bom, essa questão dá para fazer de 2 jeitos. Eu vou usar o conceito de polinômios aqui com vocês. Vou usar a relação de girar aqui com vocês. 1 menos 2 menos 35. Menos 5 com menos 2, menos 7. Mais 35 com menos 35 deu 0, então ficou x menos 7 igual a 0. Está aqui a outra raiz. Ele quer o triplo desta outra raiz. Resultado, 21. O outro jeito de você resolver essa questão é você encontrando as raízes desta equação do segundo grau. E como que eu vou encontrar a outra raiz? Eu posso usar a soma das raízes, que é menos b sobre a, né? Então vai ficar menos 2 dividido por 1, 2. Então, uma raiz mais a outra tem que dar igual a 2. Então, com isso, eu descubro que a outra raiz vale 7. Esse é um jeito. O outro jeito é você usando Bhaskara mesmo, né? Você usando Bhaskara. Usando Bhaskara aqui com vocês. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta deu 144. X é igual a 2, mais ou menos raiz de 144, que é 2, dividido por 2. 14 dividido por 2, 7. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Essa raiz eu já conhecia, essa é a novidade. Eu quero o triplo dela.
Então você pode fazer essa questão por polinômios, você pode fazer essa questão por relações de Girard, que é um assunto de polinômios, ou você pode fazer por equação de segundo grau mesmo, encontrando as raízes. Questão 8. Função exponencial usando logaritmo. Eu não falei, né? Dificuldade dessa questão 7 aqui, fácil, tá? Essa de probabilidade mediana. A de probabilidade mediana. Essa daqui, a 7, é fácil. E a 8, considero ela dificílima. Dificílima porque para você poder responder essa questão, você precisa dominar muito o assunto logaritmo. Muito mesmo, certo? Vamos ver aqui a resolução dela. Ele dá para a gente aí que um tanque contém essa solução de água e sal, cuja concentração está diminuindo devido à adição de mais água. Suponha que a concentração de sal no tanque, em gramas por litro, decorridos T horas após o início da diluição, seja dado por essa equação aí, essa função exponencial. Assinale a alternativa que mais se aproxima do tempo necessário para que a concentração do sal diminua para 50 gramas por litro. Então, 50 é o que eu quero. 100 vezes 5 menos 0,3 elevado a t. 100 vai passar dividindo. 5 menos 0,3 elevado a t. Simplificando, isso daqui deu 1 sobre 2. Esse cara eu vou passar para cá. Toda vez que a base de um expoente passa para o outro lado, ele vira a base de um logaritmo. Então, eu preciso calcular o log de menos meio na base 5. Isso tudo é igual a menos 0,3t. Até aqui, nada do outro mundo. Agora que você tem que tomar cuidado com o logaritmo. Primeiramente, meio é 2 elevado a menos 1. E aí você tem que lembrar que o menos 1 ele vai passar aqui para frente. Fica menos log, menos 1, né, vezes log de 2 na base 5, igual a menos 0,3t. O menos vai sumir da jogada, porque tem menos de um lado e menos do outro. E eu vou ter que fazer uma mudança de base. Log de 2 na base 10, log de 5 na base 10. Tudo isso igual a 0,3t. Deixa eu sair daqui. Olha lá, saí, tá? Deixa eu continuar aqui com vocês. Vou apagar essa parte aqui. E aí você vai ter que lembrar que log de 2, e isso é avançado, tá? É log de 10 menos log de 5. Em outras palavras, é log de 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é log de 2. Se você não souber que log de 2 é isso aqui, você não faz essa questão. Porque aí você vai ficar com log de 10 menos log de 5 dividido por log de 5. Isso tudo é igual a 0,3t. Log de 10 na base 10 é 1. Log de 5 na base 10 é 0,7. 0,3t. Vou apagar aqui para poder finalizar aí a questão com vocês. Aí eu fiquei com 0,3, 0,7 igual a 0,3t. Corta esse cara com esse cara, o t deu 1 dividido por 0,7. O t deu 10 dividido por 7. Isso aqui é aproximadamente 1,43 horas. É 1 hora mais 0,43 de 1 hora. 0,18. Gente, deu 1 hora e 25,80 minutos. Como ele quer o tempo aproximado, o tempo que mais se aproxima, 1 hora e 25. Então, a quantidade de coisas de logaritmo que tem nessa questão torna essa questão dificílima, muito difícil mesmo. Bem pesada essa questão aqui. Bom, não é da AOCP essa questão. Essa questão eu peguei de uma outra banca examinadora, porque as questões da OCP eu já usei todas elas na turma teórica nossa, né? Então, na nossa turma teórica eu já acabei usando toda ela. Vamos para a questão 9.
Ele quer o determinante da matriz X. E a matriz X é a matriz A, 2, 4, 3, 1, mais a transposta de B. E aí você precisa lembrar que transposta troca linha com coluna. A linha vai virar coluna e esta linha vai virar coluna. Somando as duas matrizes, eu fiquei com 3, 6, 2 e 1. Ele quer o determinante dessa matriz. 1 vezes 3, 3. 6 vezes 2, 12. Diagonal principal menos diagonal secundária, está aqui a nossa resposta. Menos 9. Questão fácil. Se você estudou matriz, você é obrigado a acertar esse tipo de questão. Fácil essa questão aqui. Bem que é matriz e determinante essa questão, né? São os dois assuntos na mesma questão. Questão 10. Bom, tem um errinho aqui, que é a quarta ao cubo ao quadrado e só. Então, meu polinômio é esse, x à quarta menos 14x ao cubo mais 71x ao quadrado menos 154 mais 120. E diz que m é menor que n, que é menor que p e que é menor que q, que são as raízes desse polinômio. M, n e q vão formar as medidas do paralelepípedo. E o P do cubo. Né? Aresta a mesma coisa aqui lado. Ele pede a diferença entre o volume do cubo e o volume do paralelepípedo nesta ordem. Bom, eu preciso encontrar as raízes desse polinômio. E para encontrar as raízes desse polinômio, eu vou usar aquele teorema das raízes racionais. Os números que dividem o 120 é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai por aí afora. E os negativos também. Então, eu vou testar quais desses números são possíveis raízes desse polinômio aqui. Vou testar o 1 primeiro. 1 à quarta menos 1 à quarta menos 14 vezes 1 ao cubo, mais 71 vezes 1 ao quadrado, menos 154 vezes 1, mais 120. 1 menos 14 mais 71 menos 154 mais 120. Não deu zero. Então, 1 não é a raiz. Vou tentar o 2. 2 à quarta, já vou fazendo as continhas, tá? 2 à quarta, 16. 14 vezes 8. 71 vezes 4. Menos 154 vezes 2. Mais 120. 16 menos 112 mais 288 menos 308 mais 120. É 284 aqui, né? 284. Isso com isso dá 300. 420. Isso com isso. Opa, zerou. Encontrei uma das raízes. Uma das raízes é o 2. Deixa eu testar o 3 para ver se o 3 é outra raiz. 3 à quarta, 81. 14 vezes 27, que é 3 ao cubo. 71 vezes 9, menos 154 vezes 3, mais 120. 81. Deixa eu fazer aqui 27 vezes 14. 28, 10, 7, 2, 378, 639, 12, 16, 462 e 120. Somando os positivos, eu vou ter 639 com 81, 720 com 120, 840. Deixa eu somar, deixa eu sair aqui da tela, né? 378 com 462, 10, 14, vai 840 negativo. Zerou também.
Pronto. Então, agora que eu tenho duas raízes, eu vou usar o Briot-Ruffini para poder achar as outras duas raízes. Senão, eu vou ficar até amanhã fazendo tentativa e erro aqui com vocês. Então, vamos trabalhar aí com vocês agora o Briot-Ruffini aí. Estou apagando aqui para a gente poder aplicar o Briot-Ruffini. Então, uma das raízes é 2, a outra é 3. Briot-Ruffini aqui usando 2. 1 menos 14, 71, menos 154 e 120. 1, 2 menos 12, menos 24, 71 menos 24, deu 7, 47. 47 vezes 2 está dando 94, aqui vai dar menos 60, zerou. E agora eu vou usar a raiz 3 aqui. 1, 3, menos 9, menos 27, 20, zerou. Então eu fiquei com x ao quadrado menos 9x mais 20. Então vamos agora aplicar o delta para achar as outras duas raízes aqui dessa questão. O delta deu b ao quadrado, 81, menos 80. O delta deu 1. X é igual a 9 mais ou menos 1 dividido por 2. 10 dividido por 2, achei a outra raiz. 8 dividido por 2, achei a outra raiz. Então, as raízes são 2, 3, 4 e 5. Só que a dificuldade dessa questão não é só achar as raízes. Você agora tem que achar o volume das duas figuras. O volume do paralelepípedo é a multiplicação dessas três grandezas. 2 vezes 3 vezes 5. 15 vezes 2, 30. E o volume do cubo é 4 vezes 4 vezes 4, 64. Ele pede a diferença do volume do cubo para o paralelepípedo. E essa diferença deu 34. Então, moçadinha, questão dificílima essa daqui. Porque você tem que encontrar as raízes, tem que usar o teorema das raízes racionais, depois aplicar o Briot-Ruffini para cair na equação do segundo grau, achar as outras duas raízes e depois calcular o volume do paralelepípedo e do cubo. Questão bem difícil essa, viu? Dificuldade lá em cima. Questão 11. Se você estudou geometria analítica, dificuldade fácil. Basta você saber que x menos o ax do centro ao quadrado mais y menos o b do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado matou a questão. Onde o centro é o número a e b. No caso, o centro aqui é 3 e 2. Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado e o raio ao quadrado. Aonde eu tenho isso daqui? Bem na letra A. Dificuldade fácil. O aluno que estudou geometria analítica, ele acerta essa questão com o pé nas costas, porque é só saber a equação reduzida da circunferência e ir para o abraço. Vamos então agora para a última questão desse simulado aqui com vocês. Última questão, ele pede para você o volume. Né? A caixa d'água ela é cúbica, então o volume vai ser 15 vezes 15 vezes 15. Se você efetuar essa conta, vai dar 3.375 metros cúbicos. Mas ele quer o volume em litros, então não pode esquecer de multiplicar por 1.000. 3.375.000 litros. Afinal de contas, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. E moçadinha, questão fácil também, dificuldade bem fácil aí. Tá aí um simulado. Eu acredito que a prova de vocês deva ser algo bem parecido com isso. Questões de 2 ou mais matérias juntas. Então fiquem ligados que é mais ou menos isso que pode cair para vocês. Bom, a maior parte dessas questões são questões de provas da AOCP. Então eu não estou muito longe do que provavelmente vai acontecer no concurso de vocês. Beijo no coração e nos vemos a qualquer dia, qualquer horário e qualquer vídeo. Tchau!